Estamos de volta com o Trajetória, hoje entrevistando o professor aposentado do Instituto Oceanográfico, Edmundo Nonato. Professor, no bloco anterior estávamos falando das suas primeiras experiências com o escafandro, né, custou, e graças a isso, acredito eu, o senhor pôde fazer várias pesquisas, né, inclusive numa época em que o estudo da fauna do fundo marinho não era muito desenvolvido no Brasil, isso nos anos 50, né. Que o senhor falasse um pouco desse primórdio de seus estudos e também, já que o senhor, e como é descrever essas espécies animais, já que o senhor descreveu várias até então nunca estudadas no país. Como foi isso? Justamente em função da área entre marés que eu conheci na Bretanha, eu fiquei interessado em ver no Brasil, na nossa Atlântico Sul, qual era a contribuição dos organismos de fundo para as populações marinhas. O escafandro autônomo teve pequena influência, porque justamente havia dificuldades na época, no fim da década de 50, nós tínhamos dificuldade em conseguir o funcionamento eficiente do aparelho. Então, utilizamos os métodos de amostragem à distância. E desde que dispunhamos do laboratório na base de Ubatuba, eu consegui equipar uma pequena embarcação, era uma lancha com 7 metros, com um equipamento extremamente eficiente para mostrar o fundo. E então fizemos com alunos da época e com colegas da época, exploração principalmente da Ilha Anchieta e depois com um barco melhor da Ilha Vitória. E sempre a amostragem à distância. Então conseguimos fazer uma contribuição bastante razoável de fauna e flora de fundo. Este meu colega, Ailton Joly, publicou justamente na década de 50 a descrição das vegetais marinhos, Certo. tanto da região costeira como da região mais profunda, e foi então uma contribuição bastante razoável dentro dos nossos recursos, que na época bastante modestos. E estudantes depois, quando foi criada a pós-graduação, estudantes foram dirigidos, os meus alunos foram dirigidos justamente para a fauna de fundo, organismos do fundo. Então, várias teses de mestrado e doutoramento tiveram como objeto essas populações do fundo do mar. Perfeito. Falar em alunos e orientandos, nós vamos ver agora um depoimento de Mônica Angélica Petti, que foi uma das orientandas do senhor. A maior parte da minha formação está ligada ao professor Nonato. E ele tem algumas características, alguns aspectos assim que me impressionam bastante, assim, né, em relação à ética profissional e à simplicidade com que ele encara as atividades de pesquisa e docência. Inicialmente a gente só tinha pós-graduação aqui na instituição e ele era o professor, né, que iniciava os alunos em oceanografia geral. E para mim, assim, é um orgulho muito grande quando eu digo para as pessoas que eu fui aluna dele, e as pessoas elogiam ele muito sempre, né? As pessoas têm um carinho muito especial por ele, pelas atividades de pesquisa e de docência. Ele é uma pessoa aqui que é procurada para seja lá qual for o assunto, tanto em oceanografia como biologia, como zoologia, né? Às vezes quando vem gente de fora, as pessoas indicam ele para conversar, e é uma pessoa muito querida, né? Bom, professor, como vimos aí a Mônica falando do senhor, quer dizer, um vasto conhecimento que o senhor tem e sempre essa dedicação à pesquisa, eu queria saber o quanto isso ajudou o senhor a integrar o Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar, né? Como foi a sua participação no ProAntar e saber do senhor qual a importância desse programa atualmente no país. Dando sequência ao que a Mônica falou, o docente, o professor, tem uma compensação, se diz, muito valiosa quando teve alunos que conseguiram absorver e desenvolver o que aprenderam. No programa Antártico nós tivemos essa vantagem. Eu
assumi o controle, ou, digamos, orientação do programa antártico já depois da 4ª expedição, quando houve um convênio com uma universidade alemã que justamente trouxe alguns técnicos, não só os técnicos, mas trouxe um equipamento valioso também, não só de navegação, mas de mergulho. E uma aluna minha, depois, na épocas sucessivas, outros alunos participaram das viagens à Antártica e eu mesmo me candidatei uma vez, mas por problemas administrativos, na época em que houve um congresso na Europa, e eu não tinha ido para a Europa quando saiu a autorização para ir para a Antártica, mas continuei orientando até a época da aposentadoria compulsória, Certo. quando eu transferi para uma colega a orientação do Programa Antártico. O Programa Antártico tem vários aspectos de grande importância para o Brasil. Primeiro, estender, digamos assim, a influência brasileira, não na Antártica, mas pelo menos na periferia, nas ilhas, a Ilha Shetland, Certo. a Ilha do Rei Jorge, onde se criou um laboratório. E, em segundo lugar, mais especificamente, nos trouxe a oportunidade de estender a experiência para áreas ainda desconhecidas, porque para um país tropical, semitropical como o Brasil, a experiência biológica é limitada para águas quentes e temperadas. A oportunidade de ver o que acontece na água fria, de temperaturas antárticas, foi uma contribuição, quer dizer, estendeu o nosso conhecimento, complementou o nosso conhecimento e deu oportunidade de anexar essas informações de biologia de águas frias para os cursos subsequentes que tivemos aqui. Certo. E para a Universidade de São Paulo também esse projeto é importante, professor? Eu acredito que foi extremamente útil e, inicialmente, só o oceanográfico em São Paulo, apenas o oceanográfico se envolveu, mas, atualmente, várias outras unidades de São Paulo e, naturalmente, de outros estados estão colaborando na Estação Brasileira. Então, o impacto da pesquisa antártica na Universidade de São Paulo e no Brasil foi considerável. Valeu realmente o sacrifício. Perfeito. Professor, o senhor também, o seu nome, batizou diversas espécies animais e até um gênero, né, o Nonatoi. O senhor acredita que essa seja uma forma de reconhecimento científico ao seu trabalho? Né? E eu queria que o senhor contasse o que é o gênero Nonatoi. Não, aí é uma coisa curiosa. Quando se descobre uma espécie nova, animal ou vegetal, precisa escolher um nome. E nem sempre é fácil. Geralmente se escolhe o nome de uma embarcação ou de um local. Então há uma enorme quantidade de nomes específicos designando a embarcação, ou o local, ou a área, ou uns poucos deles, o pesquisador que ficou envolvido. Certo. De qualquer forma, é uma cortesia que o pesquisador faz para com o colega ou para com o professor. O que aconteceu com algumas espécies que levam o meu nome. Não tem mérito nenhum, no caso, apenas é uma cortesia, uma deferência, digamos assim. Mas é um reconhecimento, né? Não deixa de ser. Mas não traz não tem uma grande consequência. É interessante, é agradável, Sim, é necessário reconhecer, mas... E o que é o gênero Nonatoi, professor? Só para nós entendermos, que animais fazem parte dele? Qual, perdão? O gênero Nonatoi. Que animais fazem parte? Foi uma das alunas que agora é uma satisfação muito grande. Não só ela deu o nome a um animal que ela descreveu, a um anelídeo, a um poliqueto, mas
assumiu uma direção na Unicamp que mostra que o esforço, pequeno esforço despendido para a formação do colega, realmente a semente caindo em terra boa produz um excelente resultado. Foi o caso desta ex-aluna, atual colega, que está na Unicamp. Certo. Outros foram para outros locais e também com muito bom resultado. Isso é muito gratificante. Perfeito. E para nós estamos quase no final do nosso programa, queria que o senhor fizesse uma análise, uma rápida análise, de como o senhor vê a pesquisa oceanográfica hoje no Brasil. Eu vejo com grande entusiasmo, digamos assim, porque justamente se analisou a origem da oceanografia pela história do Instituto Oceanográfico. Evidentemente, no início, a oceanografia era incipiente. Incipiente porque não havia recursos, tanto recursos como equipamento, mas principalmente embarcações. Foi dito pelo projetista do navio oceanográfico Vladimir Besnard que até a construção do Besnard a oceanografia andava muito devagar por falta de um instrumento de trabalho essencial, que era um navio oceanográfico. Hoje existe não só o navio oceanográfico, que sobrevive, o Vladimir Besnard, navio oceanográfico Vladimir Besnard, ainda está prestando muito bons serviços, como principalmente por causa da pesquisa antártica, a Marinha Nacional equipou e está trabalhando com barcos oceanográficos. Porque, evidentemente, o Ministério da Marinha, a Diretoria de Hidrografia e Navegação, desde a sua criação, desde a sua fundação, utilizou embarcações que faziam oceanografia, mas eram um setor da oceanografia utilitário e não com a amplitude que a oceanografia abrange no mundo inteiro, não só no Brasil. Com o aperfeiçoamento das embarcações, do equipamento. É curioso, mas depois que foram descobertas as grandes descobertas da eletrônica, permitindo a utilização de métodos de comunicação fáceis, tanto de comunicação aérea quanto de ecossonda, por exemplo, de sondagens, no começo era muito primitivo. Então, a oceanografia era limitada ao recurso incipiente. As grandes expedições, entre aspas, oceanográficas, feitas pela Inglaterra, pela Alemanha, pela Bélgica, eram mais expedições na área biológica, porque não tinham recursos para a oceanografia física, na área de estudar as massas de água. À medida que os recursos técnicos foram melhorando, a pesquisa de oceanografia física, agora oceanografia geológica, tiveram oportunidade de se expandir no mundo inteiro e no Brasil. A criação da área de geologia marinha e oceanografia geológica na universidade, no Instituto Oceanográfico, deu oportunidade de introduzir a geologia marinha em real grandeza para a oceanografia. Perfeito. Bom, o Trajetória está ficando por aqui. Queria agradecer muito ao professor Edmundo Nonato por ter estado aqui conosco, a você pela sua audiência. Mande suas sugestões para o nosso e-mail trajetória@usp.br. Muito obrigado e até a próxima.